Só o Senhor é Deus. Estamos ao vivo pela internet, pelo canal da Assembleia de Deus, Palavra de Vida no YouTube e pelo Facebook. Nós temos a alegria e o prazer de te saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus habite na tua casa, na tua vida e te dê vitória. Vamos falar com nosso Deus por intermédio da oração. A oração é a chave da vitória. Então vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a permissão para entrarmos na presença do Deus vivo. Só Ele pode tudo. Só Ele pode mudar a nossa história. Oramos. Papai do céu, no nome do Senhor Jesus, te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu nome, exaltamos, ó Deus, o teu eterno e poderoso nome, ó Deus, para sempre e por toda a eternidade. Pedimos, ó Deus, a permissão para entrarmos na tua presença. Cerca, Deus vivo, com labareda de fogo, com muralha de fogo, ó Deus, porque precisamos ser guardados pela tua presença, Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, libera, ó Deus, uma palavra poderosa, uma palavra que venha quebrar, ó Deus, todas as cadeias, despedaçar as correntes, os ferros, ó Deus, de ferro, de bronze, no nome do Senhor Jesus. Todas as vezes, Deus vivo, que nós te clamarmos, Pai, que o Senhor venha usar da tua misericórdia e venha, ó Deus, sobre as nossas vidas para nos socorrer, porque assim te clamamos, para a glória do teu nome. Nós te clamamos no nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui, Senhor, para a tua glória. E que o Senhor apareça agora, Senhor. Que seja o Senhor que venha falar. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te clamamos. E assim tomamos posse, em o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Nós estamos diante de nosso Deus. E estamos aqui porque Deus tem usado da sua misericórdia. Queremos cumprimentar mais uma vez os obreiros da Palavra de Vida, os membros da Palavra de Vida, todos vocês que fazem parte da Igreja de Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, que você receba agora a vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque foi o Senhor Jesus que edificou a sua igreja sobre ele mesmo que é a rocha. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós somos o povo do Deus vivo. Somos a semente do sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar louvando ao nosso Deus com hino, que tem como título Madeiro Lavados. Vamos estar louvando. Cortaram madeira, fizeram a cruz para meu Salvador. Madeiram lavados com pregos cravando, pesada ficou.
Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, manteram lavando, com pregos cravando, pesada ficou. Perante Pilato, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: Tu és o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é desse mundo e daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeira lavando, com pregos cravando, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinho, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassando de dor, ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, manteram lavando, com pregos cravando, pesada ficou. Só o Senhor é Deus. Que louvor abençoado por Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque o louvor é o único mistério que não terá fim. Glorificado é o nome de nosso Deus. Porque quando eu e você, como a igreja amada de Cristo Jesus, não puder mais louvarmos ao nosso Deus na terra, porque chegou o momento de nós louvarmos, continuar louvando ao nosso Deus na glória, no céu, com o nosso Deus. Essa promessa, quem fez foi o Senhor Jesus. E Ele é fiel para cumprir. Jesus estava entrando em Jerusalém. Esse é o título do hino que estaremos louvando ao nosso Deus. Jesus ia caminhando, subindo para Jerusalém, com ele ao seu discípulo e os fariseus também. Os fariseus murmuravam e falavam com ansiedade, dizendo: manda que esse povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, e falava com satisfação, dizendo: se esse povo se calares, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, um alerta, meu povo, que a festa não vai se acabar, pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Canta, meu povo, um alerta, meu povo,
que a festa não vai se acabar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Jesus desceu lá da glória para nos trazer salvação. Não tem ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, um alerta, meu povo, que a festa não vai se acabar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Filho que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, um alerta, meu povo, que a festa não vai se acabar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Os fariseus murmuravam, falava com ansiedade, dizendo: manda que esse povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para ele, falava com satisfação, dizendo: se esse povo se calares, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, um alerta, meu povo, que a festa não vai se acabar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, não tem ninguém que tire o gozo do meu coração. Jesus desceu lá da glória para nos trazer salvação. Não tem ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, um alerta, meu povo, que a festa não vai se acabar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Pois quando findar na terra, no céu vai continuar. Só o Senhor é Deus. Então nós temos essa promessa daquele que não pode negar a si mesmo, daquele que é fiel. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo que nos fez essa promessa. Jesus também ele teve dificuldade para poder edificar a sua igreja sob a rocha, que é Ele mesmo, para plantar o reino do céu. Se isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás, você é lavado e purificado com o sangue de Cristo Jesus. Você é um servo do Deus vivo, ou uma serva do Deus vivo. Então, glorifique a Ele, exalte ao nome dEle. Você não é o dono da razão. Quem pode e quem vê todas as coisas e quem nos julga é Deus. Então, se coloque como a servo de Deus. Deus, ele não te chamou para você julgar. Ele não te chamou como a juízo. Então, tenha cuidado, porque Deus só recebe quando você dá o seu melhor para Ele. Porque Deus só dá o melhor que Ele tem. E qual é o melhor que Deus nos dá? Provado dentro das Escrituras. É o Senhor Jesus.
o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele nos deu como Salvador de nossas vidas. E nós temos essa razão de louvar e engrandecer o nome de nosso Deus. O título da mensagem de hoje: o Deus que tem poder sobre o fogo. É uma mensagem forte e é para a glória do nome de nosso Deus. Então, se você quer que Deus fale contigo, ore a Deus. Ou você quer que o galo, que Deus usa o galo para falar contigo, como usou para falar com Pedro? Ou você quer que Deus use uma jumenta para falar contigo, como Deus usou a jumenta do profeta Balaão? Ele conversava com a jumenta sem perceber que estava conversando com a jumenta, porque ela viu o anjo de Deus, porque o profeta estava fora da vontade de Deus e do querer de Deus. O anjo de Deus desceu como adversário. Onde cai a sua cantarabanai. Mas como Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus abriu os olhos da jumenta para que ela veja. E a jumenta começou a contemplar o anjo de Deus com a espada desembanhada em sua mão direita, porque o anjo desceu para corrigir o profeta Balaão. E você, como é que você está diante de Deus? Por que você deixa a soberba dominar o teu viver? Porque tu conclui que é mais sábio do que os outros, mais inteligente? Não sabe que toda sabedoria vem de Deus. Não sabe você que Deus dá para quem Ele quer, porque o poder é dele, a majestade é dele, a glória é dele, não é tua. Então, se você quer permanecer na presença de Deus, se converta e se coloca como a servo, porque o exaltado Deus vai humilhar. Então, te humilha antes que seja tarde demais. Que Deus conceda a sua presença em nossas vidas e que possamos sobreviver a esse mundo de treva. Lembra que você é luz e não adianta você se esconder. Por que tanta pressa? Porque tem se levantado de si mesmo e não tem esperado. Lá onde está e a sua canta sob terra. Por que você se precipita? Por que você não espera a resposta de Deus? Por que você se levanta para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade? Você já colocou os teus problemas diante de Deus, mas não quer esperar a resposta dele. Cuidado, porque quando Deus se cala, ele está trabalhando. Não é momento de você tomar nenhuma decisão, mas é momento de se humilhar diante de Deus. Saber que você é barro. Lá bem onde está Iaçô, Cantarabanaia. Saber que você é barro. E você não pode continuar questionando desse jeito. Por que Deus não me responde? Por que Deus não me dá a resposta? Cuidado, porque o primeiro rei que a nação de Israel teve, que foi Esaú, ele, no início, durante 40 anos, ele reinou sobre Israel, mas ele ficou rico e começou a ser divulgado o seu nome sobre a terra. Começou agora a achar que era grande. E agora começou a fazer
o que ele achava justo e correto, e tomou uma decisão que Deus não tinha ordenado. Desobedeceu a Deus. E Deus arranca ele do trono, porque toda a glória é de Deus. Porque toda a autoridade que há na terra é constituída por Deus. Mas agora, quando não se coloca diante de Deus, quando não pede a Deus sabedoria para agir, para fazer, precisa ter sabedoria para esperar a resposta de Deus. E se Deus ainda não te respondeu, se ele se calou, então você não pode tomar decisão nenhuma. Não adianta você correr para um lado e nem para o outro. Porque primeiro Deus complica tudo, para depois descomplicar, para depois fazer o que ele quer. Eu quero te falar que a resposta Deus tem para te dar, mas não é desse jeito, não é dessa maneira, não é no teu tempo, não é na tua hora, não é dessa maneira que você vai obter a resposta de Deus. Se humilha, se converte, se conserta diante do Deus vivo. Que Deus possa nos dar entendimento, porque as misericórdias de nosso Deus é a causa do que nós não sermos consumidos. Vamos para a palavra. Eu quero te falar que você precisa de Deus para ter saúde, para ter vida, para ter paz. O dinheiro não vai comprar a felicidade. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra vida. Mas Jesus tem a paz para te dar. Jesus é a tua saúde. Ele é o médico do médico. A última resposta é de Deus. Leamos aqui a palavra de nosso Deus. Em Êxodo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1 em diante. Nós vamos ler, pelo menos em pé, o versículo de número 7. Não estou aqui para agradar. Estou aqui para falar o que Deus colocar na minha boca. Receba, porque não é de homem, é de Deus. Lá bem onde está e a sou cantarabanai. Leamos a palavra de nosso Deus. Você que está questionando agora, dizendo que não tem jeito, é porque eu não estou na tua pele. Se você acreditasse na palavra do Deus vivo, você crê que Deus é maior do que esse tormento aí, do que essa luta, do que esse desespero, do que essa aflição? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você crê que Deus é onisciente? Que Ele é antes da tua luta, do teu desespero, da tua agonia, desse estreito aí? Ele é antes do que essa prova. Então você precisa acreditar que o teu Deus, Ele é onisciente. Ele está aqui nesse momento. A onisciência dele, ele sabe de tudo antes que aconteça. Mas ele também é onipresente. Ele está aqui. Ele também é onipotente. Está acima de tudo e no controle de tudo. Leamos a palavra. O Deus
que tem poder sobre o fogo. O Deus que entrou na fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que pisou no meio do mar e ele se abriu. Deus pisou no meio do Mar Vermelho para que o seu povo passasse de pé enxuto. As Escrituras vai nos falar que Moisés estava diante do mar e em sua retaguarda estava todo o exército de Faraó, que veio novamente ali para exterminar os hebreus. E agora Moisés, ele clama a Deus e Deus disse: por que tu clama a mim, Moisés? Que dê o cajado que eu te dei. Que dê o poder que eu te dei, Moisés. Que dê a promessa que eu fiz contigo. Estende o teu cajado no Mar Vermelho e ele vai se abrir. Mas em outras passagens, Deus pisou no meio do mar. Mas para que o povo de Israel não morresse, por intermédio da promessa, do poder, da majestade do Deus vivo, Deus usou, por sinal, o cajado de Moisés para que tocasse nas águas, porque o povo não compreendia o ministério, como Deus é mistério, como Deus é na sua majestade, é no seu domínio, que ele domina tudo, que ele controla tudo. Então Deus usa as coisas simples. O que é que Moisés tinha na mão? Um cajado, porque ele era pastor de ovelha. E Deus usa agora o que Moisés tinha na mão, o que Deus tinha dado a ele, o que Deus te deu. E por que tu não usa o que Deus tem dado? Então vamos para a palavra. Deus vai falar contigo. Ele tem uma palavra forte. Glorificado é o nome de nosso Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho de ovelha ao monte, ao deserto, e veio até o monte Horebre, o monte Sinai, que é o monte aonde Deus desceu ali, em glória e majestade. Deus desceu para dizer a todos os hebreus que Deus tinha escolhido a Moisés, que Deus tinha levantado Moisés como um profeta. Mas vamos continuar. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma salsa, e olhou, e eis que a salsa ardia no fogo, e a salsa não se consumia. Está aqui como Deus tem o domínio, o poder sobre o fogo. Deus aparece agora a Moisés no Monte Sinai, é uma chama de fogo, estando
Moisés sentado, cansado de tanto andar, porque estava no deserto e agora estava ali no Monte Horebe, porque estava cuidando do rebanho aí de Jetro, o seu sogro. Mas vamos continuar lendo para que nós possamos entender, me compreender, porque essa mensagem é necessária. Primeiro, que tem base nas Escrituras. E toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E quem responde pelo que Deus fala é o próprio Deus. Então não teme. Você pode estar nesse sufoco aí, nessa dificuldade. Mas lembra que Deus te fez uma promessa. E deixa eu te falar claramente que nem a morte tem poder de apagar a promessa que Deus fez com você. Agora você, porque é teimoso, porque não compreende, porque não entende o agir de Deus, porque o tempo já se passou e ainda não aconteceu. E agora você começa a duvidar. Você precisa saber que Deus é Deus e que tudo acontece no tempo decretado por Deus, na hora do Deus vivo. Quando a hora de Deus chegar, lá bem onde está, canta toda terra, cantará banai. Quando a hora de Deus chegar na tua vida, vai acontecer. Porque Ele é Deus, mas te converte. Você é luz. Você não pode se misturar. Você é luz. E não adianta se esconder, porque não você vai ser descoberto. Quando a hora de Deus chegar, quando o momento de Deus chegar, quando o relógio de Deus, cantarabanaia, chegar na hora certa, Deus para tudo para te dar vitória. Persevera e busca a presença de Deus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. E nem para os problemas dessa vida. Acredite que Deus é fiel. Vamos estar lendo, dando a continuando a palavra. Vamos estar lendo o versículo 3. Só o Senhor é Deus. E Moisés se virando para ver o fogo. Porque o fogo não se apagava. Isso em outra palavra. O versículo 4. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus, ou falando Deus, do meio do fogo e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Não te chegue para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. O versículo de número 6.
E diz mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque teve medo, porque olhou para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Glorificado é o nome de nosso Deus. Eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido o seu gemido, eu tenho visto como eles têm sofrido na mão de Faraó. E eu disse: lá de onde está, canta Tobiterra, canta Rabanaia, para livrar. Então Deus faz como Ele quer. E por que esse povo aqui estava sendo escravo lá no Egito? Por que esse povo que tem a promessa de Deus estava sendo escravo? Irmão, as Escrituras diz que Deus se calou 430 anos, sem levantar nenhum profeta. Lá de onde está, canta Tobiterra, canta Rabanai. Mas como Deus tinha feito a promessa a Abraão, e como Deus ele é fiel, as Escrituras diz, a Bíblia vai nos falar, onde cai a sol, canta Tobiterra. A palavra de Deus vai falar que Deus agora usa de misericórdia. Deus agora dá ouvido o clamor de Israel, dos hebreus que estava sendo escravizado no Egito sob o jugo de Faraó. Todas as cidades que foram constituídas no Egito foi os hebreus que fizeram, foi a nação de Israel que fez. Decaia sou cantarabanaia. Todas as cidades, inclusive a casa de Faraó, inclusive o palácio aonde Faraó reinava, tudo foi os hebreus, os israelitas que construíram. E Deus sabia que Faraó não ia deixar o povo de Deus sair. Mas, quando Deus se levanta para fazer, Deus faz. Porque Deus, ele é maior do que a terra, do que o Egito, do que os descendentes de Faraó. O Deus que nós servimos, ele é maior. Mas por causa da desobediência dessa grande nação, eles pagaram um alto preço. Mas, se nós for refletir, 430 anos passa e a palavra continua. Porque os pais, eles ensinavam os seus filhos as escrituras,
os pais, eles por Deus, instruía os seus filhos em todas as escrituras e aguardar os mandamentos de Deus. Deus, como ele é misericordioso, Deus sempre dá uma saída. Só o Senhor é Deus. Só ele pode. E as escrituras diz que mesmo em dificuldade, em grandes humilhação que os israelitas ele estava com problema insolúvel por causa da desobediência, porque se descuidaram de guardar os mandamentos do Deus vivo, e agora eles perderam a sua identidade. Agora eles não tinham ninguém para livrar. Agora eles eram escravos. Eles não tinham domínio. Trabalhavam noite e dia. E quando um caía no chão por causa do cansaço, eles ainda levavam uma tremenda surra porque eles tinham caído. Então a humilhação foi tão grande. E perante essa tribulação tão grande, porque eles estavam em terra desconhecida, e além disso, ainda era escravo de Faraó. Trabalhava e não podia reclamar. Tudo isso porque se descuidaram de guardar os mandamentos do Deus vivo. Mas agora Deus, na sua onisciência, que sabe de todas as coisas antes que aconteça, e também na sua onipresença e na sua onipotência, que esses são esses atributos que só Deus tem, são 3 atributos que nenhum ser humano tem, mas o nosso Deus, como ele é onipotente, ele sabe de tudo antes mesmo que aconteça, e nada pode te atingir sem antes passar por Deus. E sendo para a glória do nome do Senhor Jesus, muitas vezes você é cometido por doença ou por enfermidade, mas no momento que você reconhece que Deus é o médico do médico, que Deus é a tua vida, Ele é a tua saúde, que Ele é maior do que esse mal, do que essa doença, do que essa enfermidade, que Ele é antes dela e antes de todas as coisas, que depois também de nosso Deus não existe mais nada. Então é por isso que Ele é o Deus onipresente, que está aqui agora, o onisciente, que sabe de tudo antes que aconteça, e o Deus onipotente, que ele manda em tudo e faz como ele quer. E nada do que o nosso Deus falar ou fazer, ninguém pode desmanchar, porque ele é Deus. Bem, e diante dessa aflição, dessa atribulação, diante dessa escravidão, e agora Faraó percebeu que os egípcios
era um povo fraco. Egito, ele tinha riqueza, inclusive mandava nos hebreus, mas era um povo que não tinha saúde, era um povo fraco. E os hebreus, mesmo sendo escravos, era um povo que não era cometido por doença e nem enfermidade. Era um povo forte, por causa da presença de Deus. Mesmo eles na prova, sendo escravos, mas a mão de Deus estava sobre ele. Deus disse, olha, o meu povo foram destruídos, porque faltou entendimento, faltou conhecimento. Mas todas as nações que tocar nele, que escravizar ele, eu prestarei conta, eu cobrarei. Lá bem onde está Iaçocano Tarabanai. E sabe por quê? Porque o teu Deus, o nosso Deus, ele pode ferir, porque ele é o Deus que sara. Mas ele não permite que ninguém zombe de você, que ninguém te cometa mal, que nenhuma pessoa venha tocar. Se tocar em você, se tocar em mim, vai estar tocando em Deus. A palavra diz que diante de toda essa aflição, Faraó percebeu que os hebreus tinham saúde, era um povo forte, que ele não ficaria doente. Ele disse, olha, nós oprimimos tanto esses hebreus, castigamos tanto, eles trabalham tanto, sem direito a nada, porque são nossos escravos. Mas eles não perceberam a saúde que ele tem. Eles não perceberam a força que ele tem. Porque mesmo eles sendo escravos, mas se eles perceberem e concluir que eles possam lutar contra nós, eles vão ganhar essa guerra. E nós precisamos fazer alguma coisa. E Faraó chama os sábios lá do Egito e chega em uma conclusão. Ele diz, nós vamos fazer isto agora, porque já tem hebreu demais. E eles são um povo que dura mais do que nós. Nem adoecer, mas eles adoecem. São um povo muito forte. Ele pode ser maltratado de dia e de noite. Ele fica mais forte. E nós temos o domínio sobre ele agora. Mas quando os olhos deles se abrir e eles perceberem a força que ele tem e eles se revoltar e não querer mais ser escravo nosso, ele pode exterminar todos nós e ainda tomar o nosso reino. Por isso, todos os homens que nascer sendo hebreu tem de matar tudinho. As parteiras, na hora, já tem a ordem e o decreto. Faraó chama as parteiras e diz, olha, todo criança, homem, sendo hebreu que nascer, você joga no Rio Nilo. Deixa o jacaré comer. Não permita que nenhum hebreu, sendo homem, nascer dos hebreus, não permita que nenhum viva. Mate todas, porque agora nós temos domínio sobre ele. Mas se os olhos dele ser abertos,
se eles perceberem que são fortes, porque a nação hebreu, eles estão aumentando, não tem jeito, estão se multiplicando. Nós colocamos eles sob a escravidão. Eles trabalham de dia e de noite, mas eles não param de gerar filho, de se multiplicar. E são um povo que dura mais do que nós. Eles têm mais força. Se os olhos deles se abertos e eles se revoltar contra nós, eles podem tomar o Egito. Nós podemos tornar até escravo dele, se os olhos deles se abrirem. E diante dessa aflição, desse plano diabólico que o inimigo ele projetou no coração de Faraó, enviou lei, e todas as crianças masculinos, todos os homens que nascessem hebreu, as parteiras matavam. Mas agora Deus muda agora o coração das parteiras. As parteiras encobriam e não matava as crianças. E agora Faraó disse, nós podemos ver que tem alguma coisa errada. Chamou todas as parteiras. Tecaiaçô Cantarabanai. No tribunal dele, perante a face dele. E disse, vocês estão me traindo. Vocês não deram ouvido ao meu mandado. Eu falei que todos os hebreus tinham que morrer. E como é que eles estão se multiplicando? E as parteiras disseram, é porque nós tememos a Deus. Porque eles são meninos fortes, já quando nascem. São robustos. Eles têm já muita saúde desde o seu nascimento. E nós não temos coragem de matar. Foi ali que foi ordenado ao exército de Faraó, aonde houve uma matança em geral, aonde todas as casas dos hebreus, da nação de Israel, foram completamente destruídos. Eles entraram em todas as casas dos hebreus para matar as crianças hebreus. E mediante esse tumulto tão grande, essa aflição, essa tribulação, Moisés nasceu sem direito de viver. Ele já nasceu condenado à morte. Lá vem onde taia, onde canta tobe terra, canta Rabanai. Mas agora Deus deixa o vento. Antes que Moisés nascesse, Deus já tinha escolhido ele para ser profeta na terra do Egito, para ser o libertador dos hebreus no Egito. Quando Moisés nasce, era um menino formoso, bonito, forte. E agora os seus pais, em concordância com as parteiras egípcias, concordaram em esconder a criança, pelo menos por 3 meses. Mas disse que que o exército de Faraó fiscalizava. E quando uma hebreia estava gestante, já tinha um guarda na porta da sua casa. Se fosse hebreu, se fosse homem, era para morrer. Eles matavam, eles vigiavam de dia e de noite. Decaiaçou Cantarabanai. Mas disse que Moisés nasce nesse tumulto, sentenciado à morte, sem o direito de viver, sem o direito de ter vida. Mas agora o dono da vida, que é Cristo Jesus,
que é o Salvador do mundo, que é o Deus onipotente, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Voltando um pouco a isso, e já há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que Jesus ele nasceu de uma virgem, né? E ele se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. É o Cordeiro de Deus vivo que tira o pecado do mundo. Mas vamos voltar ali para o Egito. Diz que ao cabo, ou ao completar 3 meses, agora os pais de Moisés não puderam esconder mais o menino. Porque se eles fossem descobertos, eles iam ser mortos. Porque tinha escondido o seu próprio filho e não tinha obedecido o que Faraó tinha decretado. Mas a mão do Deus vivo era sobre Moisés. E como seu pai e a sua mãe não puderam mais fazer nada para livrar a Moisés, certamente eles, de mão dada, eles oraram a Deus. Glorificado é o nome de nosso Deus. Quem sabe eles se expressaram dessa maneira e disseram: Senhor, o que nós podemos fazer pelo nosso filho, nós fizemos. Mas nós não podemos mais ficar com ele. Nós não podemos mais livrar ele. Porque se nós for descobertos, nós vamos morrer. E todos os nossos descendentes. Nós entregamos Moisés como a filho teu. Cuida dele. Se tu pode fazer alguma coisa, tu faz. Porque nós não podemos. Agora, se tu pode, se tu tem uma promessa com essa criança, com esse menino, tu tem o poder de livrar ele da morte. Porque ele está condenado à morte. Eu não posso livrar. A mãe dele não pode. A nação de Israel não pode. Que nós, como hebreus, nós não podemos dar vida aos nossos filhos. Dar o escape a ele. Agora, se tu pode. Lá vem onde está Yassou, Cantarabanai. Se tu pode, porque tu está acima de tudo, porque tu é Deus onipotente, tu é o Deus onisciente, tu é Deus onipresente, como o Senhor está no controle de todas as coisas, e como tu é o dono da vida, nós entregamos nas tuas mãos. Toda a responsabilidade é tua agora, Deus vivo. Se o Senhor quiser dar vida, o Senhor dá. Eu não posso dar vida. Se o Senhor quiser livrar o nosso filho, se tu tem uma chamada com ele na terra, se tu tem uma escolha com ele, se o Senhor vai usar essa criança, então ele é teu. Faz o que tu quer, porque nós não podemos fazer nada. E as Escrituras diz que eles construíram uma cesta, um cesto lá de jugo e jogaram no rio Nilo. Porque daí para frente ele estava na mão de Deus. Só Deus poderia dar vida. E era um rio que tinha jacaré de todas as formas. E tinha todo tipo de fera, que com certeza não teria dificuldade nenhuma para comer Moisés, que ainda não tinha nem nome de Moisés, aquela criança. Mas as Escrituras diz que Deus agora com a sua mão poderosa, onde cai a sua cantarabanaia, Deus pega aquela cesta,
construída por Jumbo. E agora, aquela cesta, Deus muda. Agora, porque eles deixaram a correnteza para levar. E agora, como para Deus tudo é possível, Deus pega aquela pequena cesta, aonde aquela criança que mais na frente ia ser colocado o nome de Moisés. E agora, Deus ele não precisa de facilidade. É porque ele trabalha no impossível. É por isso que tu não entende, não compreende. E se coloca como se tivesse razão. E você precisa ser servo, irmão. Porque tu não é maior do que aquele que te fez semelhança e imagem dele. Tu não é maior do que aquele quem te enviou. E como é que Deus envia? É quando nós ouvimos a sua palavra. Quando nós acreditamos, quando nós confessamos o nome do Senhor Jesus como nosso Salvador. E aí Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Pronto. Se você tem um nome escrito no livro da vida, você tem um dono, que é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. E o mal não pode te tocar. Está escrito, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Então nós somos protegidos e guardados pelo sangue, Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Mas voltando aqui para essa mensagem, para esse tema, o Deus que tem o poder, que tem o domínio sobre o fogo. Só o Senhor é Deus. Diz que é daquela embarcação descer ao leito do rio pela a direção que o rio corria. Aquele barco começou a avançar sob a correnteza daquele rio. Ele foi agora contra as águas, porque é daquele embarcação descer pela corrente, pelo leito do rio, ele subiu, lá bem onde está Iaçô, ele subiu, vencendo a correnteza d'água, vencendo os obstáculos. E por que tudo isso? Porque ali, a 38 quilômetros mais ou menos, estava o palácio de Faraó. Lá bem onde está Iaçô. A mão de Deus pega aquele pequeno cesto, aonde estava aquela criança que mais na frente foi dado o nome de Moisés, e agora não deixou que o leito do rio, no normal ele tinha de descer, seria a força da água, a correnteza do rio que levaria aquela cesta. Mas agora ele começou a vencer a correnteza do rio para cima e andou contra a corrente do rio aproximadamente uns 38 quilômetros, até onde a filha de Faraó estava tomando banho. Deus marcou o horário. Lá vem onde está Iaçô Cantarabanai. Na hora exata que a filha lá de Faraó desce com a sua criada
acostumeiramente, na hora marcada, quem sabe do dia, da manhã ou da tarde, ela estava com todas as suas criadas, e quando ela entra no Rio Nilo, ela observa e escuta uma criança que estava chorando. E ela avista aquele cesto, e diz a palavra que ela ordena que a sua criada vá em busca daquela cesta ou daquele cesto e traga inteira ela. E quando ela abriu, estava aquela criança, onde caia sou cantarabanai. Aquela criança, e ela percebeu, mas naquele momento ela percebe que aquela criança era hebreu. E ela, agora Deus usa ela para ser a mãe de Moisés. Naquele momento, ela adota Moisés como seu legítimo filho, como herdeiro do trono. Ou seja, Moisés agora, sem nome, sem nada, ele passa a ter direito no trono também de Faraó. Agora, Moisés, ele agora vira um faraó, por causa da chamada, da escolha do Deus vivo. E aí foi aonde foi dado o nome de Moisés, porque a filha de Faraó resgatou das águas, e é por isso que ela deu o nome de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Então, quando Deus quer fazer, ele faz. Só o Senhor é Deus. E agora, diz a Bíblia, o tempo já foi, nós já não podemos se estender, mas nós só vamos voltar um pouquinho para o capítulo 2 de Êxodo, o versículo 10, porque aqui Moisés já estava grande, aonde ele foi levado aí na presença aí de Faraó. Algumas pessoas relatam que Moisés aqui já tinha 12 anos de idade. Êxodo, capítulo 2, versículo 10, que diz: e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas eu tenho tirado. Então está aqui esse versículo só mostrando na palavra para que alguma pessoa não venha concluir que nós estamos saindo do próprio. Então, por isso que nós mostramos aqui. Êxodo, capítulo 2, o versículo 10. Sendo um menino já grande, ela o trouxe na presença de Faraó, o qual adotou. Então, Moisés já se tornou também um herdeiro, um faraó, já do trono. E chamou o seu nome Moisés, porque disse ela, porque eu tirei ele das águas. E o significado, quem é tirado das águas, se chama, ela deu o nome de Moisés. Então podemos ver aqui o que Deus escolhe. Então a morte, ela aí queria a todo custo, o inimigo, com o seu plano diabólico, a todo custo, queria que Moisés fosse morto. Mas Deus, como na sua onisciência, sabia que Moisés, Deus tinha escolhido para ser o libertador do Egito.
Assim Deus o fez. E é o que Deus faz, porque ele não mudou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não ama Moisés mais do que nós. Assim como Deus deu o escape, ele deu vida a Moisés, porque Deus tinha escolhido Moisés para ser um instrumento, para que o nome dele seja e fosse glorificado no Egito. Da mesma maneira, Deus te escolheu para que você seja um instrumento dele, um vaso para a glória dele. Diante dessa palavra, uma palavra de poder, de autoridade, porque tem base bíblica e porque as Escrituras é o próprio Deus em espírito. Nós não podemos mais avançar. Mas você que ainda não é evangélico, você que está desviado da presença do Deus vivo, você precisa confessar o nome do Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Jesus pode vir agora e você precisa confessar o nome do Senhor Jesus para você poder morar no céu. Aonde você estiver, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte, do livro do pecado. Porque eu te confesso, Senhor Jesus Cristo, como o Salvador da minha vida. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Me usa e permita que o teu nome seja glorificado. Permita que eu seja um ganhador de alma. Então, se você falou essas palavras, o sangue do Cordeiro de Deus vivo está sobre a tua vida agora. Então, vamos dar as bênçãos pastoral, porque nós não podemos mais avançar. Diga-se: Senhor Jesus, é para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, a consolação do Espírito Santo, do Deus vivo, e a paz do Senhor Jesus Cristo reine, habite e permaneça em nossas vidas, que não seja simplesmente hoje, mas que seja para sempre e por toda a eternidade. Que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus o abençoe a todos.